com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós profetizamos que aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida e que tudo que está ligado a nós, o Senhor está cuidando, o Senhor está livrando, o Senhor está abençoando. Oramos o nome de Jesus Cristo para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, infecções, inflamações, rendam-se a Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa, que as dores na sua cabeça, as dores nas suas costas, nas suas pernas, rendam-se a Jesus Cristo e que haja milagres agora. Sim, da mesma maneira que acontecia há 2000 anos atrás, como está escrito na Tua Palavra, Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Por isso cremos em milagres, cremos em curas, cremos em transformação, cremos em mudanças. Toque-os com Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Toque-os com o Teu favor, Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. O Senhor me deu uma palavra muito poderosa e profética para abençoar a tua vida. Por isso eu quero fazer um pedido muito especial para você. Que essa oração ela seja compartilhada com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, para que Deus possa abençoar elas como vai abençoar você. Você crê? Então, coloca aqui nos comentários 3 coisas que você gostaria de uma intervenção de Deus, 3 pedidos antes que o ano acabe. Nós estamos orando desde ontem por isso. E eu sei que o nosso Deus é o Deus da resposta. Amém? Em Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Essa passagem está falando sobre estações. Existem estações boas e estações que não são tão boas. Deus fez uma em oposição à outra. Eu sei que isso é muito sério que eu estou falando para você. Mas assim como Deus estabeleceu as estações, verão, inverno, outono e primavera, essas 4 estações, e essas estações ajudam a regular muitas coisas aqui na Terra, Deus também estabeleceu estações à nossa vida, para que você não viva só na guerra, mas que você tenha tempos de paz, para que você não apenas chore, mas tenha tempos de grande alegria, que salte de alegria, como está escrito aqui. Ou seja, há tempos e tempos, há estações e estações, e nós não podemos correr das estações, mas devemos aprender a discernir os tempos. A Bíblia diz que os filhos de Isacar discerniam os tempos, se tornaram especialistas, experts em discernir os tempos. No meio do ano, eu comecei a sentir algumas mudanças de Deus na minha vida. Uma mudança, sabe, de estação, e que era tempo de coisas novas na minha vida, no meu ministério, no projeto que Deus tinha para a minha vida. E começou a nascer algumas coisas dentro de mim. No entanto,
muitas vezes não compreendemos, temos dificuldade, na verdade, de discernir a grandeza, o tamanho e até mesmo os detalhes do que Deus está colocando no nosso coração. E sabe, às vezes você tem que caminhar pela fé, mesmo sem saber o que Deus está querendo de você. Ele só diz para você continuar e é isso que você tem que fazer. E por quase 6 meses, eu comecei a buscar por isso e nas minhas orações eu sempre pedi a Deus: Senhor, torna claro o propósito que o Senhor tem na minha vida, porque quando você sente que Deus está lhe levando para uma nova estação, você tem que ficar com os seus ouvidos abertos. Então anota aí, toda vez que você vai acessar uma nova estação, algo que Deus está preparando para a tua vida, seus ouvidos têm que estarem abertos. E você deve prestar atenção nos sinais que Deus vai colocando no seu caminho, nas coisas que Deus vai permitindo que aconteça, para lhe conectar ao propósito maior. Se você olhar para a vida dos patriarcas, todos eles viveram estações de Deus, estações de abundância, estações de extrema dependência de Deus, onde as coisas ficaram difíceis, mas que Deus sempre, nessas estações difíceis, Ele dava uma estratégia, Ele dava um caminho para essas pessoas trilharem e vencerem. Você tem que compreender, entenda, existem tempos na nossa vida, tempos que o Espírito Santo Ele vai colocando algumas coisas no seu coração e você tem que estar com seus ouvidos conectados, sabe, para entender o que Deus está querendo lhe transicionar, para onde Deus está querendo lhe levar, o que Deus está querendo conduzir você, porque disso depende não só o destino que Deus tem para você, mas também o plano e o propósito em relação à vida de outras pessoas. Então, estar com os ouvidos, sabe, abertos, entender que Deus traz novas estações para a nossa vida. Tem gente que não consegue transicionar de uma estação para outra, porque entra, sabe, num ritmo e aquele ritmo se torna uma coisa pesada para a pessoa, se torna um fardo e ela entra no piloto automático e ela vai fazendo as coisas, sabe, e fazendo e produzindo e não para perceber que Deus está querendo mudar tudo, que Deus está querendo trazer um novo tempo para ela. Eu tenho tentado entender, sabe, o que Deus tem pedido para mim de cada tempo. Se você olhar para Abraão, teve uma estação que ele estava muito acomodado, próximo do pai, mas teve uma estação que Deus levou ele para uma grande aventura, uma aventura profética. Deus levou ele a um tempo novo, um tempo de dependência, um tempo longe da casa, longe da família. Eu vivi várias estações também na minha vida e tenho procurado entender o que Deus está pedindo de mim de cada estação. Teve um tempo que Ele pediu para mim, sabe, viajar muito, e teve um outro tempo que Ele disse: agora eu quero que você fique onde você está, para que você possa pregar o Evangelho da onde você está. E foi aí que eu entrei na televisão, e foi aí que eu entrei na rádio, e muitas pessoas foram abençoadas através daquilo que Deus foi colocando no meu coração. Então eu quero que você preste atenção nisso. Há estações, as estações mudam. Tem gente que não entende que uma crise muitas vezes na sua vida é Deus lhe levando a uma mudança. Na curva da crise é necessária uma mudança. A curva da crise é necessária uma mudança, porque Deus está lhe chamando para outra coisa. E você tem que estar aberto àquilo que Deus está lhe chamando. Há momentos que Deus vai colocar um projeto totalmente novo. E eu não sei, sabe, para quem que Deus está falando isso, mas eu tenho entendido da parte de Deus que eu tenho que entregar resposta para as pessoas aqui nas orações, que Deus me usa dessa maneira para dar direção a quem está buscando direção,
E eu sei que há pessoas que estão aí, que estão em crises internas, sabe? E que não estão mais felizes no que estão fazendo e que Deus está querendo movimentar você para outras coisas. E você tem que perceber isso, que Deus está querendo lhe movimentar. Ou seja, o fato de Deus ter tirado o seu coração daquele lugar é porque Deus está fazendo uma coisa nova. A minha preocupação é quando as pessoas não percebem isso e começam a tomar decisões emocionais. Ou seja, não é dirigido por Deus, é baseado nas suas emoções, é baseado no que fazem para ela, é baseado naquilo que o outro está prejudicando ela. Isso não é uma mudança de Deus na tua vida. Mudança é quando você tem uma indignação interior, sabe? E que você entende que Deus está querendo falar algo com você. Você entende que Deus está querendo falar algo com você. Quando você é perseguido, quando você é atacado, quando você, sabe, enfrenta desafios e você sabe, isso tudo está acontecendo porque Deus quer me levar para um outro nível. Deus permitiu Saul na vida de Davi e quando a perseguição aumentou, Davi entendeu, eu não posso mais andar com Saul. Davi entendeu isso não vai dar certo. Eu vou pegar e vou sair aqui desse lugar porque se eu continuar aqui eu vou morrer. E sabe, esses insights, essas direções de Deus, elas fazem parte do nosso futuro. Elas fazem parte do destino que Deus tem para a nossa vida. Por isso eu quero afirmar para você no nome de Jesus, eu quero que você pegue essa palavra, porque essa palavra é uma palavra profética para você. É uma palavra que o Espírito Santo está querendo falar aqui contigo. E o Senhor está dizendo, você precisa compreender os tempos e as estações. Aqui em Eclesiastes 3 eu entendi que há uma estação para cada coisa na nossa vida. Há a estação de nascer e a estação de morrer, a estação de plantar e a estação de arrancar o que se plantou. Qual que é a estação que você está vivendo agora? Será que Deus não tem nada novo para você? Será que as estações na sua vida, elas são diferentes das estações que estão aqui nesse mundo? Creio que não. Há tempos e tempos e nós temos que compreender. Aí você pergunta, e como que eu posso compreender? Peça para o Espírito Santo aumentar o seu discernimento espiritual. Peça ao Espírito Santo o que Deus está querendo colocar no seu coração. Você sabe que muitas pessoas, por não compreenderem o tempo de Deus na vida delas, elas se jogam para qualquer coisa que elas acham que é tendência. Não, a tendência é essa. E sabe, uma tendência não é uma estação. Uma tendência não é uma estação. Uma tendência é uma coisa que está dando certo, ou que começou certo, mas que muitas vezes não é o que Deus tem para a sua vida. Então, quem se move pelo Espírito não se move por tendência. Quem se move pelo Espírito se move por uma mudança no tempo da sua vida, uma mudança na estação. Essa é uma palavra profética para muitos que estão aqui ouvindo agora e eu sei que o Senhor está falando contigo. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração e antes de declarar o Salmo 91, quero convidar você, domingo agora, nós vamos ter uma grande reunião na nossa igreja, a igreja que nós congregamos em São Paulo, Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, domingo 9 da manhã. E nós vamos transmitir aqui a partir das 9h30 da manhã. Eu convido você a estar junto conosco. Amém? E se você puder, compartilhe agora essa palavra e essa oração que eu vou fazer com o maior número de pessoas que você puder. Também quero falar rapidamente do meu livro Café com Jesus, que está sendo, assim, incrível. Os testemunhos que nós temos recebido desse livro. Tem gente que diz que faz o devocional de manhã e durante o dia, aquilo que eles fizeram o devocional, muitas vezes são provados naquilo, muitas vezes são dirigidos por Deus, lembram da palavra. Então, é realmente um livro que vai abençoar a tua vida, vai te ajudar no teu crescimento espiritual. Você pode pedir o nosso livro através do nosso site www.vinicius17.com.br. E você que mora nos Estados Unidos, lá no meu site, certo? Tem um link para você preencher e nesse link
Nós vamos, através desse grupo, mandar informações importantes para você, de coisas futuras. Vamos também edificar você com mensagens de Deus. Assim como eu tenho grupos aqui no Brasil, nós também temos grupos nos Estados Unidos, na Europa, na África, até no Japão, certo? E muita gente tem sido abençoada. Então, se você mora na América, nos acompanhe, certo? E o meu terceiro anúncio é que dia 6 de janeiro eu tenho um anúncio importante. Talvez é um dos anúncios mais importantes do nosso ministério e do que Deus está colocando no nosso coração. Dia 6 de janeiro, marca aí essa data. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você, e me veio algo ao meu coração nesse momento. O que você quer que Deus abençoe na sua vida? Além dos 3 pedidos que você está fazendo a Deus aqui, o que você tem na sua vida que você precisa do favor do Senhor? Você precisa que Deus coloque a mão sobre isso. Amém? Talvez isso não é o tipo de coisa de colocar nos comentários, mas agora na hora da oração apresenta a Deus isso em nome de Jesus. Amém? Pai santo e justo, vem com o teu favor agora sobre isso que essa pessoa está colocando diante de ti. Essa pessoa está pedindo a bênção, Senhor. Ela está pedindo que o Senhor derrame favor sobre ela. E nós oramos, Pai, pedindo o teu favor sobre nossas vidas. E que a unção do Espírito Santo seja liberada abundantemente sobre a nossa vida. Nos unja, Senhor. Nos habilite para todo propósito. Nos dê discernimento sobre as estações que o Senhor tem para a nossa vida. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a influência do mal. Nós quebramos todo tipo de obra maligna, mandada, invocada, projetada, que seja quebrada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre agora, que ela seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela, que as amarras espirituais sejam cortadas e que venha um tempo de grande provisão na vida dessa pessoa, um tempo de milagres, um tempo de sobrenatural na vida dela. Senhor, toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda angústia, todo medo, toda depressão renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo agora. Meu Deus, e que venha uma estação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, tempos de paz, de prosperidade, onde todos na casa dela também terão experiências com Jesus. Senhor, abre os ouvidos do teu povo. Ajude-os a discernir o tempo, a estação, o que o Senhor tem reservado, as mudanças que são necessárias. E eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, tudo na nossa vida está nas mãos de Deus. Colocamos tudo na nossa vida nas mãos de Deus. Eu apresento cada pedido de oração a Ti agora, Jesus. Cada pedido de oração, cada clamor, Senhor, a necessidade de cada pessoa eu apresento a Ti. E eu te peço, Pai, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. E nós pedimos ao doce e amado Espírito Santo, fala conosco, nos conduza. Precisamos da Tua bênção sobre a nossa vida. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa bênção, tome posse da palavra, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te capacite, no nome de Jesus. Até mais.
Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Compartilhe, não esqueça. Até mais. Toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu quero declarar saúde na vida de cada pessoa que está entrando nessa oração. Haja saúde no teu corpo físico, haja saúde no teu emocional, que tudo aquilo que pesa sobre você seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, remove o cansaço, remove a ansiedade, remove a angústia, remove, Senhor, tudo aquilo que traz abatimento ao coração, à alma dessa pessoa e traga sobre ela alegria, força, que a tua graça, Pai, encha a vida dela agora, que ela receba uma graça de Deus sobre ela, que tudo aquilo que estava pesando espiritualmente no ambiente dela ou sobre ela, que ela seja livre agora. No nome de Jesus Cristo, seja livre, que o poder de Jesus Cristo toque tua vida, o poder de Jesus Cristo toque teu entorno, em nome de Jesus, eu te abençoo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Existem 3 caminhos para a prosperidade. Prosperidade é você ter o suficiente para cumprir a sua missão aqui nessa terra. Eu acredito numa coisa, que a oração, ela pode fazer as coisas melhorarem para você. Mas o que vai mudar a tua vida financeira, o que vai mudar até mesmo em relação aos teus projetos e sonhos, é se você entender o caráter de Deus, se você entender como que Deus ele pensa a seu respeito. Eu quero trazer uma passagem para você do Salmo 112. Para mim, esse salmo ele traz uma aliança financeira poderosa. Se você não leu ainda esse salmo, eu aconselho você a ler, porque esse salmo vai falar muito com você. Olha o que está escrito no verso 1 ao 3. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A Bíblia diz, olha só, que abençoado, próspero é o homem que teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos. Prazer, tem alegria em ouvir o que Deus tem a dizer. E no verso 2 diz, a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Olha só, prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Na casa de quem? De quem teme a Deus. Na casa de quem tem prazer nos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que você atrairá prosperidade para sua casa, atrairá riqueza para sua casa, se temer a Deus e se obedecer os seus mandamentos. E existe pelo menos 3 conselhos, 3 caminhos que eu vou lhe dar aqui para a prosperidade. O primeiro caminho é entender o caráter de Deus. Por que entender o caráter de Deus? Porque tem muitas pessoas que pensam que Deus quer que elas tenham uma vida de dificuldade. E para uns, Deus quer que eles tenham abundância, tenham uma vida abastada, uma vida rica. E para outros, Deus quer o sofrimento para eles. Não, o caráter de Deus é justo. Deus é justo. Sabe, quando você mantém uma mentalidade assim, que Deus quer que uns se deem bem e que outros se deem mal, você está dizendo que Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus é bom. Deus é justo. Deus quer que todo mundo seja rico? Não. Deus quer que todos sejam prósperos. São coisas diferentes, certo? Mas até porque a Bíblia diz que os pobres sempre nós vamos ter conosco, sempre. Foi isso que Jesus disse e é isso que eu acredito. No entanto, existe uma oportunidade para todos viverem uma vida melhor.
e entender que Deus é justo e que Deus dá as oportunidades. Deus dá a oportunidade para o rico ficar mais rico e Deus dá a oportunidade para o pobre ser próspero. Assim como dá a oportunidade para o rico ser próspero. Porque às vezes a pessoa tem riqueza, mas não tem prosperidade. Porque a riqueza é acúmulo de bens. Agora, a prosperidade é não ter falta de coisa alguma. De coisa alguma. Olha a diferença de riqueza para prosperidade. Porque às vezes a pessoa é rica, mas falta para ela muitas coisas. Falta para ela uma boa família, falta para ela paz, falta para ela alegria, falta para ela prazer, falta para ela propósito. Já a pessoa próspera é diferente. A pessoa próspera não falta nada para ela. Ela tem o suficiente. Ela tem o suficiente para cumprir os seus compromissos aqui nessa terra. Ela sabe o propósito dela. Até saber, olha só, até nós sabemos o propósito de Deus na nossa vida, isso é prosperidade. Uma pessoa que conhece seu propósito é uma pessoa próspera. Uma pessoa que conhece o seu propósito é uma pessoa próspera. Então, entender o caráter de Deus. Você decide a pobreza quando você decide ignorar as leis de Deus. A pobreza é uma escolha. Talvez você tenha nascido numa família muito humilde. É sua decisão permanecer numa situação difícil. Porque Deus, Ele tem o poder de abrir caminhos para você prosperar. Não importa, você hoje pode estar numa situação difícil. Deus pode mudar a tua situação. Basta você começar a amar os mandamentos de Deus, a temer a Deus e começar a entender se Deus tem para mim essa prosperidade. Aonde eu vou encontrar ela? Aonde eu vou encontrar esse caminho de prosperidade? Deus tem esse caminho para você. Segundo, qual o sistema para o dinheiro? Você tem que entender isso. Se você quer ser uma pessoa próspera, qual é o sistema para o dinheiro? Daí você pergunta, como assim o sistema para o dinheiro? Bem, você tem que entender uma coisa, as pessoas são pagas pelos problemas que elas resolvem. Se você começar a observar um problema que precisa ser resolvido e não tem muita gente para resolver aquele problema, então você encontrou um emprego. Há pessoas que conseguem identificar que num lugar, sabe, tem falta de borracharias. Uma pessoa consegue identificar que num lugar tem falta de restaurantes bons. Uma pessoa consegue identificar que num lugar tem falta de prestadores de serviço, de rede elétrica, falta de prestadores de serviço de encanamento. Todo problema que você decide resolver, você vai ter dinheiro e você vai ter um emprego através daquilo. Você tem que identificar os problemas que estão ao seu redor para resolvê-los. É aí que está o seu emprego. Sabe, eu acho maravilhoso uma senhora, eu falando aqui nas lives sobre começar com aquilo que a pessoa tinha. E várias empresas já começaram assim. E agora no culto de empreendedores que nós tivemos, uma senhora chegou para mim e disse, olha, eu fiz o que você disse, estou começando uma empresa de bolo de pote. Puxa, a pessoa, ela começou algo, ela crendo numa palavra, e inclusive já tinha o folder, pediu para mim orar, eu orei, abençoei. E deixa eu lhe dizer, sempre que você consegue encontrar um gargalo, sempre que você consegue encontrar um problema que precisa ser resolvido, você encontrou um emprego, você encontrou dinheiro, porque o sistema desse mundo é, aonde você resolve um problema, você vai ter uma recompensa. Essa é uma direção profética, sabe, que é certeira. De repente você está à espera que alguém lhe chame para um emprego e o tempo está passando e as contas estão vindo. Ei, resolva um problema e você vai encontrar um emprego. Resolva um problema e você vai encontrar um emprego. O que você sabe fazer?
O que você vê como um problema que você pode ali resolver aquele problema? Essa é uma direção para alguém que está aí junto comigo nesse momento. E terceiro, faça propósitos com Deus. Você tem que entender uma coisa. Batalha é a semente para o território. Quer conquistar um território, tem que batalhar. Arrependimento é a semente para o perdão. Ouvir é a semente para aprender. Aprender é a semente para o conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque para tudo que nós queremos, sabe? Para tudo que nós queremos que nasça na nossa vida, nós temos que aprender a plantar sementes. Comece a pedir a Deus, para Deus Ele lhe direcionar a você plantar uma semente na sua área financeira, para que você comece a experimentar o sobrenatural de Deus. Para tudo na vida, para todo fruto que eu queira colher, vem de uma semente. Tudo. Quer um exemplo disso? Se você quer a direção de Deus, você tem que ouvir. Aprenda a ouvir, aprenda a orar, para ter direção de Deus. Se você aprender a orar e aprender a ouvir, você vai ter direção de Deus. Por quê? Porque você está plantando uma semente naquela área. Então, tudo que eu quero colher na minha vida, eu tenho que plantar uma semente. Se eu quero que Deus me abençoe mais e mais, eu tenho que também procurar plantar uma semente para abençoar mais e mais pessoas. Aí você pergunta, e como que eu posso plantar sementes? Bem, você pode dar, talvez, emprego para pessoas. Se você der emprego para pessoas, você tem que acreditar que Deus vai mandar mais serviço para você. Então, tudo é uma questão de semeadura. Tudo é uma questão de plantar e colher. Em todos os momentos da minha vida, onde eu quis um acréscimo de Deus na minha vida, seja ela financeira, familiar, de projeto, de sonho, eu plantei uma semente. O meu primeiro contrato com uma editora nasceu de uma semente. Meu primeiro contrato com uma editora de livros nasceu de uma semente. Ou seja, tem coisas que nós temos que plantar para termos a colheita em nossa vida. E eu acredito nisso, que toda a colheita vem de uma semente. Peça a Deus para Deus lhe direcionar. Peça a Deus para Deus lhe abençoar. Sempre que Deus tem me movido a semear, sabe, em pessoas, na vida de pessoas que necessitam, até mesmo em situações que muitas vezes somos desafiados a ajudar, sempre Deus me traz uma colheita disso. Sempre, sempre. Eu acredito no poder da semente. Eu acredito e vou continuar crendo, porque a semente tem um poder. E fazer propósitos com Deus, ou semear em áreas da sua vida, vai trazer uma colheita. Quer ter um casamento duradouro? Plante sementes de amor, de educação, de gentileza e de sinceridade, de integridade no seu casamento, e você vai colher um casamento de sucesso. Tudo é semeadura e colheita. E se você quer ser próspero, comece a entender mais sobre semeadura e colheita. Tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua mentalidade. Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que essa palavra tenha te ajudado. E antes de declarar o Salmo 91, deixa eu abrir até aqui, Salmo 91, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. Deixa eu pegar aqui. Um testemunho do que Deus está fazendo aqui através das orações. Deixa eu pegar aqui, eu bati um print até. Eu achei tremendo o testemunho dessa irmã. Deixa eu pegar aqui. É que eu tenho muita mensagem aqui no meu celular, às vezes fica difícil. Islândia. Graças a Deus, profeta, venho dar meu testemunho. O Senhor disse na live do dia 18, às 6 da manhã, que Deus estava operando no quadril de mulheres que estavam com problemas, com dores, e Jesus estava restaurando. No momento da palavra, meu corpo ficou todo arrepiado e eu chorei muito. Comecei a dizer amém, Jesus, tomei posse da bênção e fui curada. Profeta, eu tinha artrose no quadril, eu sentia muitas dores e parecia que eu estava amarrada, eu ficava com o quadril endurecido. Eu agradeço ao Senhor pela cura e obrigado, Jesus. E daqui depois ela agradeceu a mim, agradeceu a minha família, a minha equipe. Bem, que Deus abençoe a tua vida, Islândia, e para você ver,
você que está aí me ouvindo, quantas pessoas são curadas aqui através das orações? Olha que coisa tremenda, ela tinha artrose no quadril. E Jesus curou ela, tirou totalmente as dores que ela sentia. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu até me arrepiei agora porque eu creio. Muitas curas estão acontecendo, muitas curas estão acontecendo. Amém? E 2 anúncios para você antes de eu declarar o Salmo 91. Assista o culto de hoje que eu ministrei, certo? Ministrei sobre a viagem profética, sobre estar firme na tempestade, sobre entender os propósitos de Deus. E eu falei inclusive sobre ataques espirituais, que o que se levantou no mar, quando Jesus estava com os discípulos atravessando, foi também um ataque espiritual, foi também. E eu falo sobre isso, então não perca, certo? E o meu segundo anúncio é que amanhã, às 6 da manhã, nós vamos estar lançando a Escola de Profetas online. Então, junto com a oração da manhã, vamos estar lançando a nossa Escola de Profetas. Amém? Muito bem, deixa eu declarar o Salmos 91. Hoje estamos no 15º dia. Gostaria que você fizesse seu ato profético agora, compartilhando essa oração com 7 pessoas. Manda aí para 7 pessoas, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca a tua emergência aqui nos comentários. Amém? Seja ela qual for, o nosso Deus vai entrar com provisão, vai entrar com sobrenatural, com milagres. Essa é a nossa fé. Amém? E Deus, você tem visto aqui os testemunhos, Deus está operando. Nós temos visto muitas coisas tremendas acontecendo. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora apresentando diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu oro para que toda enfermidade se renda ao nome de Jesus Cristo. Toda dor se renda ao nome de Jesus Cristo. Todo mal se renda ao nome de Jesus Cristo, meu Deus. E eu oro para que pessoas, meu Deus, venham alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Eu oro, meu Deus, para que cada pessoa que está aqui viva seu destino profético. Eu oro, Pai, para que todo impedimento, amarra, tudo que trava, tudo que impede essa pessoa, Pai, de alcançar novos níveis ou até mesmo, Senhor, de se tornar uma pessoa próspera. Meu Deus, eu oro para que todos os bloqueios sejam quebrados em nome de Jesus Cristo. Senhor, quando pessoas cumprem princípios, o Senhor derrama a graça. Que cada pessoa que está aqui renda-se aos teus princípios, Pai. Renda-se, como está escrito no Salmo 112, Pai. Que nós venhamos a amar os teus mandamentos e temer o Senhor e viveremos a bem-aventurança do Senhor em nossa vida. Eu quero profetizar um tempo de milagres, um tempo de fartura, um tempo de abundância. Eu quero declarar que muitas coisas vão chegar em nossa direção nessa semana. Eu quero declarar em nome de Jesus que grandes conexões vão chegar a nós, que fartura vai chegar a nós, que portas abertas vão chegar a nós, que mudanças significativas, que o Senhor tem para a nossa vida vai chegar a nós. Eu quero declarar em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor estão entrando no nosso caminho,
Quero declarar em nome de Jesus a cura entrando no nosso caminho, a bênção do Senhor, o favor do Senhor entrando no nosso caminho, as oportunidades do Senhor entrando no nosso caminho, as grandes portas do Senhor entrando no nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. E declaro saúde, toda pessoa que está doente, fisicamente, emocionalmente, ser curada. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, fomos curados. Seja curado agora, seja tocado. Aonde está a tua dor, aonde está a infecção, que a infecção cesse. Que agora a enfermidade cesse e que haja uma restauração total e completa na tua vida, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu declaro, a mão do Senhor está sobre a tua vida. Eu apresento a tua emergência diante de Deus e eu declaro, solucionada, resolvida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa bênção, tome posse dessa palavra e não esqueça de fazer o seu ato profético, compartilhando com 7 pessoas. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Uma semana abençoada para todos nós na graça de Jesus Cristo. Até mais e que Deus te abençoe.